Olá, estamos aqui com mais um episódio do BBcast Direito ao Ponto. Sejam bem-vindos. Hoje nós temos um convidado, Murilo, que trabalha em parceria com os advogados nessa organização de seguros, no que a gente muito tem falado aqui, por exemplo, de planejamento sucessório. Seja bem-vindo, Murilo. Obrigado, Gisa. Obrigado pelo convite. Uma honra, uma satisfação estar aqui participando, né, de um assunto que acaba sendo até um pouco polêmico, delicado, quando a gente fala aí na parte de seguro, né, mas que é fundamental para essas questões de sucessão. Então, sim, tenho bastante clientes e parceiros aí na área de advocacia e também empresários. É que a gente aqui nos nossos canais de comunicação ou nesse próprio podcast, a gente tem conversado muito sobre planejamento sucessório, então a gente ouve muito, inclusive colegas, sugerir alguns caminhos. Já falamos aqui de acordo de sócios, já falamos em outros momentos de testamento, da importância desse planejamento sucessório para as empresas, que é onde a gente atua nesse direito empresarial, né? Mas o que também é considerado importante por nós, que aí entra o teu papel fundamental, né, Murilo? Como é que eu transformo toda essa organização, todo esse papel em dinheiro? Porque muitas vezes eu vou organizar essa empresa, eu vou fazer um acordo de sócios, ou o próprio sócio vem a ter testamento, deixa tudo pronto. Tudo organizado. Mas aí um sócio faleceu. Exato. Aí falta o quê? A liquidez, Exato. né? Ter Como bens pagar? móveis ou imóveis, né? Que seriam aí o patrimônio, às vezes até em pessoa física ou até no nome da empresa, na pessoa jurídica, não refletem necessariamente uma liquidez para resolver o que já foi acordado, né? Então, assim, o planejamento sucessório, eu costumo dizer que ele é fundamental, né? Isso para tanto pessoa física, principalmente pessoa jurídica, quando envolve questão de sócios, mas é algo que, por si só ferramentas jurídicas não vão realmente trazer essa liquidez, não vão trazer o que às vezes é preciso para que o que foi combinado realmente aconteça, né? Porque eu planejar, eu montar um plano de como vão ser as etapas, justamente para que elas aconteçam, é fundamental o dinheiro, inclusive para pagar pelos honorários advocatícios. Exatamente, muito importante, por Importante, né? sinal. Mas aí vamos dar um exemplo para quem nos ouve, para que entenda melhor. Como é que funcionaria? Então, eu tenho uma empresa onde eu deixei tudo planejado de que um dos sócios venha a falecer, esses herdeiros receberiam esses haveres. Como é que funcionaria? Isso. Eu gosto muito de uma frase do Flávio Augusto, que ele diz que toda empresa ela tem três caminhos, né? Essa empresa ela vai ser vendida, ela vai entrar por uma linha de sucessão, onde alguém vai receber essa empresa, ou ela vai falir. Ninguém quer falir, né? Então a gente tem que preparar ela para ela ser vendida ou para ser sucedida, né, por herdeiros. Nessa parte da sucessão, tudo que é combinado não sai caro. É muito mais fácil os sócios em vida anteciparem tudo isso, né, entenderem a empresa, em que momento que ela está, quanto que ela vale, né, o famoso valuation que é falado, para poder justamente entender o que é de direito de cada sócio. A partir do momento que tudo isso é acordado e colocado em papel, que é o trabalho de vocês, né, junto muitas vezes com a própria contabilidade da empresa, é um trabalho que é feito a várias mãos, né? É identificado, inclusive, também a vontade dos sócios, é importante, né? Não uma receita de bolo, isso é importante deixar claro, né? Cada caso é um caso. Tem peculiaridade em Demais, cada empresa, em cada, enfim, né? demais, né? A quantidade de sócios, percentual de cada sócio, e tudo isso, né, é colocado nesse papel, beleza, até esse ponto tudo certo. E aí no dia que acontece a fatalidade, em que momento será que a empresa vai estar? Será que ela vai ter um caixa para comprar as cotas daquele sócio faltante? Eu tenho um recurso hoje na minha empresa? Outra, tá, eu tenho um recurso, mas esse recurso é algo que eu posso destinar para isso? Ou esse recurso é algo que vai me fazer falta dentro da minha operação? Então, tudo isso precisa ser entendido, e aí é onde entra o seguro. A gente pode fazer, junto com todo esse planejamento sucessório, né, o vínculo de apólice de seguro,
que vão trazer aqui uma liquidez no momento que acontecer esse sinistro, essa fatalidade com um dos sócios. Para quê? Para que entre o dinheiro, inclusive para a empresa, nesse caso, né? E a empresa, sim, possa tomar a decisão de executar o que foi já acordado previamente, né? Então, esse acordo dos sócios é mais para, eu costumo dizer, definir principalmente como vai acontecer e as famílias já saberem como vai acontecer. Mas para que isso aconteça, volto a dizer, vai precisar do dinheiro, vai precisar do recurso para poder justamente entrar essa verba Executar e o executar o planejamento. planejamento, exatamente, para que no final todas as partes saiam satisfeitas, né? E não fique nenhum mal-estar. Porque eu combinar que a empresa vale X, né, e 50% daquele valor, por exemplo, é para o meu sócio, e chegar no momento que o meu sócio falecer, eu não tiver para pagar aquilo, eu tiver que descapitalizar a empresa, às vezes desfazer de um patrimônio, e eu não, sei lá, um momento econômico, às vezes que a minha empresa está passando ali e não tem essa liquidez, vai acabar cada vez mais gerando problemas. Até porque, quando existe o falecimento do sócio, até que seja finalizada a sucessão, em tese, né, o que deveria ocorrer é o bloqueio de todas as operações novas, no máximo manter, né, isso questão, tu vai poder detalhar melhor, mas jurídicas, né? Então a lei ela diz que não, a empresa nesse momento ela tem que finalizar a sucessão, seja pessoa física e jurídica, e as cotas, né, por mais que a gente está falando aqui de uma empresa, mas quem faleceu foi pessoa física, um sócio que é dono dessas cotas, né? Então, precisa ter esse recurso para justamente atender e finalizar o processo de sucessão, onde vai resolver o problema do sócio, vai resolver o problema da empresa e vai resolver o problema da família de quem faltou. Porque a família, muitas vezes, também ela nem quer entrar no negócio, né? Às vezes, um sócio tem... Já peguei casos de conversar com empresários. Eu tenho um filho que mora fora do país e não quer saber da empresa. Eu tenho outro que é médico, também não tem, às vezes, vínculo nenhum, né, ou sinergia nenhuma com o que a empresa tem ali de operação. E aí, nessa situação, nenhum familiar quer, a esposa às vezes não está preparada e também não tem interesse. O que ela mais queria, às vezes, era realmente receber aqueles valores das cotas para poder a vida seguir, né? E aí o sócio acaba também resolvendo o problema nisso. Porque, só para esclarecer mais um pouquinho, Murilo, porque eu também defino não só como pagar, quanto pagar nisso, né? Fica tudo pré-estabelecido. Perfeito. A partir do momento que a gente sabe, né? E sempre eu gosto de frisar, é um trabalho de várias mãos. Por quê? Porque precisa disso, né? Principalmente numa sucessão, que os sócios eles entendam quanto a empresa vale, eles concordem quanto aquela empresa vale, e aí a gente, com base nessas cotas, até uma projeção de crescimento da empresa, porque também se a empresa ela tem um crescimento, né, significativo ano em ano, na hora de definir também esses valores de capitais segurados para indenização, é importante que a gente também leve em conta isso, né? Porque, Essa se projeção. essa projeção da empresa, um exemplo, em 5 anos, 10 anos, ela tende a dobrar, por exemplo, de tamanho, não adianta também, às vezes, eu fazer, não que eu não possa, mas eu posso fazer um seguro aqui, só que eu tenho que fazer esse acompanhamento para garantir que essa apólice, daqui a pouco, se ela precisar ser aumentada, ela Isso seja aumentada aconteça. para que, exatamente, não adianta também essa apólice ela ser defasada, porque senão vai chegar lá no determinado momento, né, o valor que entra, ele também não é o suficiente considerando, né, o que a empresa já foi reavaliada, né? Então é sempre um trabalho de acompanhamento, né, tanto da parte contábil, jurídica, e aí eu, né, como especialista na parte de seguro, acabo acompanhando e fazendo também todas essas atualizações. Muito bom. E é sempre bom falar de que a gente não só sugere, né, nesse nosso planejamento sucessório, que o cliente venha sim a contratar o seguro quando for efetivar esse planejamento, como contar para quem está ouvindo que nós aqui, nós escritórios, somos um exemplo para trazer de que nós fizemos, Sim, né, Murilo? Fizemos juntos que esse bom. planejamento, né? E contratamos sim um seguro quando nós temos aqui um acordo de sócios onde nós definimos como pagar, o valor que nós pagaremos e contratamos sim um seguro para os sócios. Tu pode falar mais um pouquinho de como foi aqui, né? Para que isso aconteça lá na frente. E como a gente falou, tem as peculiaridades. Por exemplo, aqui no escritório hoje nós somos 2 sócios sem descendentes,
né? Então, a preocupação seria com ascendentes e colaterais. Então, cada desenho de cada empresa precisa ser analisado unicamente, né? Com Perfeito. exclusividade. Perfeito. E o caso de vocês tem uma particularidade a mais. Uma sociedade de advogados só pode ser Também, substituído esse verdade. herdeiro por um outro advogado. Exatamente. Então, assim, né, eu falei antes ali do caso de um empresário que tem um filho médico e um fora do país, que às vezes não tem interesse. Agora, se eu tenho um filho, alguém que até pode ter um interesse na empresa, mas no caso de um escritório de advocacia, por mais que ele queira, a menos que ele também seja um advogado, ele não pode entrar nesse quadro de sócios. Então, acaba que foi o que a gente conversou no caso de vocês, para facilitar justamente esses pontos, né, já que ainda não tinham herdeiros descendentes, né, só colaterais ascendentes, muito mais fácil uma indenização, né, para que vocês possam, ao longo desses anos que a gente, né, definiu ali, inclusive isso é muito importante, vou, né, depois detalhar um pouquinho essa questão sobre o seguro, o tempo da vigência do seguro. Isso é um ponto bem importante, que são alguns diferenciais que quebram até um pouco do que as pessoas acham que conhecem sobre seguro, que é o seguro de banco, né? Mas no caso de vocês, a gente definiu justamente um período para quê? Que conversando com o Dr. Cláudio, né, ele falou assim, não, eu pretendo fazer a sucessão num determinado espaço de tempo. Então, caso me aconteça Algo neste durante esse período. período, né, eu sei que vai entrar justamente esse valor para que a Giza possa justamente fazer a sucessão das cotas. Mas se não, em vida, né, ele pode ter agora sim um tempo para poder planejar, né, e tomara que nunca aconteça nada É com nenhum de verdade. vocês, né, mas assim, essa tranquilidade, a gente fala assim, eu pago para não usar. Eu costumo dizer, só essa tranquilidade, eu saber que se eu estou amparado caso aconteça, de certa forma eu já estou usando. Né? É a mesma coisa no seguro de carro. Sair com o meu carro sem seguro, estou preocupado. Qualquer momento se bater. Mas se eu contratei um seguro e eu estou andando tranquilo, de certa forma eu já estou usufruindo de um dos benefícios, que é essa questão, né, de tranquilidade, de se sentir seguro. Então, né, isso é muito importante. E aí, falando dessa questão dos Dos prazos, prazos, né? eu ia pedir para te falar um pouquinho mais sobre isso. Isso, os seguros tradicionais, aqueles seguros de banco, eles acabam sendo seguros que são renovados ano a ano. Então, são os famosos seguros temporários, né, com renovação anual. Muitas vezes isso não é falado para o cliente, porque na grande maioria das vezes a pessoa também que está oferecendo esse seguro, ela não é especialista. Não é menosprezar, mas um gerente de banco ele tem que saber um pouco de cada coisa. Então é difícil, né, ele sair e se aprofundar em um determinado produto. Ele acaba sendo um generalista e não um especialista. E numa situação de entender tanto de quanto é o capital segurado necessário, quais são as características daquele produto, o que ele tem de prós e contras, comparando com produtos do mercado, muitas vezes ele não vai saber fazer isso. Né? Então, os seguros de bancos eles têm normalmente essa questão de renovação anual, e um dos pontos que tem nos contratos são os artigos 766, 767, 768, 69 do Código Civil, que vão trazer uma garantia para a seguradora, né, nesse caso os bancos, de que se eu tiver uma alteração de risco ano a ano, eu sou obrigado, como segurado, como cliente, informar o banco, informar a seguradora a minha alteração de risco. O que isso impacta? Eu gosto sempre que eu atendo, eu dou um exemplo do meu pai. Né? Meu pai foi uma pessoa que era saudável e, em determinado momento, descobriu um câncer. Né? Levou 4 anos até o falecimento dele. Considerar um seguro desse padrão, se ele tivesse na época, né, ele teria contratado e nas renovações ele teria que informar o banco que, opa, agora eu estou com câncer. Então o banco ia decidir se ele quer ou não renovar, porque é um acordo bilateral, é um contrato bilateral. Normalmente, numa situação dessa, o banco, sabendo que com câncer a tendência de ele ter que pagar um benefício de morte, que é o que envolve normalmente os seguros de banco, né? A grande maioria é mais a cobertura de morte, ele poderia se recusar a renovar. E quando a pessoa ela omite isso, não é nem por uma má-fé, mas até um desconhecimento, que é uma obrigação dela, aí quem que vai descobrir isso vão ser os herdeiros na hora de solicitar o seguro. Opa, eu estou entrando com um pedido de seguro, né? Eu tenho que levar toda uma documentação para comprovar o sinistro, e aí lá dentro do atestado de óbito ia estar constando, né, um histórico de que a pessoa já tinha um câncer e que não foi informado. Então, nesse caso,
o seguro, que é para entrar como uma ferramenta para resolver uma sucessão de maneira muito rápida, ele acaba tendo que ir para a justiça e às vezes leva Criou um 5, 10 conflito. anos, cria um problema que pode ser que receba, mas 10 anos depois às vezes não é o suficiente. E hoje eu gosto muito de até frisar sempre a minha principal parceira em seguros, que é a Prudential. Eu sou um corretor franqueado, é um modelo de franquia da Prudential. E a Prudential, ela está no mundo há 150 anos. Então, é uma empresa muito ética, é uma empresa americana. Ela tem uma subsidiária aqui no Brasil. E, justamente, todo esse contexto de ética, de transparência, já recebeu muitos prêmios no mundo, é de que a gente avalia o cliente e, se ele tiver uma alteração de risco, essa alteração ela não vai implicar naquele contrato. O nosso contrato é unilateral, só o cliente pode cancelar. Então, falando de questões, né, jurídicas, né, uma advogada sabe o quanto isso realmente é confiar no que a gente está fazendo. Então, o cliente, a partir do momento que ele contratou esse seguro, ele realmente vai ter certeza de que, se acontecer qualquer uma das fatalidades que constem ali nas coberturas da apólice, ele vai sim receber aquela cobertura, porque ele já foi pré-avaliado, né? E que naquele prazo não vai ter, inclusive, nenhuma alteração de reclassificação etária, que é o que acontece nos seguros de banco de um ano para o outro, onde chega num determinado momento, a pessoa ela fica inviável, às vezes, continuar contratando. Ou o banco vai dizer, ó, a partir de agora você não tem mais o direito de renovar, porque eu tenho uma idade de saída, a gente usa na prática esse termo, na idade de saída, que ou seja, até 65, 70 anos eu não renovo mais o teu seguro. Então, a gente faz também define-se uma janela para seguros temporários, que vão 5, 10, 15, 20, 30 anos, ou até uma data limite, 65 anos, por exemplo, pensando em idade produtiva. Ou nós podemos também fazer o que a gente chama de seguro vitalício, é um conceito onde o seguro ele é um patrimônio comprado pelo segurado ou pela empresa, né? Quando a empresa faz na sucessão, ela é responsável pelo pagamento, ela vai ser a beneficiária, é como se ela estivesse comprando um patrimônio através daquele sócio. Ou seja, eu sairia de um conceito de aluguel, de seguro, para um conceito como se fosse tipo um financiamento, trazendo para a realidade de imóvel, né? Eu vou pagar por um determinado tempo, depois daquele tempo eu não pago mais, e aquele seguro é meu para sempre. E se em determinado momento, né, normalmente isso depois da quitação, por algum motivo, eu não tiver mais interesse naquele seguro, tá? Um sócio que saiu da empresa, enfim, alguma coisa que não faz mais sentido manter aquele seguro, eu posso acessar o que a gente chama de reserva técnica, né? O resgate. Tá? Então, aquele resgate é uma formação que é feita em paralelo. Então, no pior cenário, eu também não perdi aquele dinheiro. Lá na frente eu tenho acesso, é uma cereja do bolo, eu costumo dizer, né? O foco, já que a gente sabe que todo mundo vai morrer, é realmente deixar aquele seguro, mas que se em determinado momento eu ver que não faz mais sentido, eu não perco o valor que foi pago, né? Não é uma devolução de prêmio, mas é uma reserva que é feito, né? Considerando calculatorial, uma série de estatísticas para cada caso, mas onde a pessoa ela tem, inclusive, aquele valor, uma pequena correção ainda de volta, né? Então, é uma ferramenta, hoje eu digo que é muito inteligente, né? A pessoa que consegue ter conhecimento, né, de acesso a essa ferramenta, é muito difícil ela realmente decidir não contratar, já que ela pode viver eu costumo dizer, pô, tu vai viver uma vida inteira assegurado, e que se não acontecer nada mesmo assim, tu não perdeu o teu dinheiro, porque esse dinheiro ele vai retornar, nem que seja na tua morte lá com 100 anos, vai retornar para alguém que tu escolha. E a gente tem falado de morte até aqui, mas também, por exemplo, contratamos aqui, mais uma vez, a situação da invalidez, né? Sim, Também é sim. importante. Isso. O seguro de vida ele traz muito essa relação com a morte, mas isso é só uma das coberturas. Exato. E se a gente colocar hoje o cenário de todas as coberturas possíveis, né, a grande maioria das coberturas são em vida. Então, diagnóstico de uma doença grave, como um câncer, né, uma situação onde a pessoa ela fica internada no hospital, ela perca a capacidade dela, né, laborativa, ou seja, né, principalmente um profissional autônomo, um médico, às vezes, né, que está ali, pô, se eu ficar um mês sem trabalhar num hospital, né, eu tenho um prejuízo financeiro muito grande. Significativo. Então, né, a gente chama de uma renda hospitalar. Cobertura simples, para uma quebra de ossos, né, uma necessidade de uma cirurgia, então, e inclusive a invalidez, seja ela por acidente, por doença. Então, o seguro hoje, ele é um seguro realmente personalizado. A ideia é sempre entender daquela pessoa, seja ela física ou jurídica, qual que é a necessidade,
e o que realmente traz preocupação. Né? Dentro do que o especialista, né, e entra aí o meu papel quando eu faço um atendimento, faço uma sugestão para o cliente, eu já levo em conta todos esses pontos, né, do que ele se preocupa, de situações que talvez ele nunca parou para analisar, mas que podem sim ser um risco para ele, né, financeiro, e aí eu monto esse estudo e apresento. Com base nesse valor inicial, a gente vai depois aí lapidando. Pô, gostaria de começar com um valor menor, ou não, sei, tá legal. Quero aumentar, inclusive, então, né, vendo os valores de quanto eu vou pagar. Pô, eu achei que ia ser mais caro, às vezes eu escuto isso. Aumenta para mim o valor do capital segurado, então, vamos colocar um pouco mais. Então, a gente vai justamente a quatro mãos aí, né, eu e o cliente definindo também essa Definindo questão do que vai o fazer que sentido, o cabe, que cabe para aham, aquele momento, individualmente, né? né? E às vezes, como o meu papel é de acompanhar, não é vender um produto, né? Não só no sinistro eu sou acionado para facilitar, inclusive, o recebimento desse pagamento. A gente pode justamente também fazer essas alterações ao longo dos anos, para mais ou para menos, caso exista uma mudança de necessidade. Né? Daqui a pouco, pô, contratei, pensando em pessoa física, um exemplo muito prático. Contratei um seguro aqui pensando que se eu vier a falecer, a educação dos meus filhos está comprometida. Mas daqui a pouco meus filhos se formaram, essa cobertura ela não faz mais sentido eu manter. Pô, posso tirar? Posso. Entendeu? Daqui a pouco, pô, meu patrimônio hoje tem um valor, né? E daqui a pouco, mesmo que eu não aumente no sentido de adquirir novos patrimônios, esses bens que eu já tenho, eles podem ter uma valorização. Então, aquele valor que eu tinha de seguro, daqui a pouco para resolver uma situação de inventário, por exemplo, né, ele não vai ser mais suficiente. Eu vou precisar aumentar o meu valor de capital segurado. Então, por isso é importante a gente ter pessoas, né, Acompanhando. acompanhando em todos os aspectos. O seguro acaba sendo algo que para muitos ainda é novidade, apesar de que o seguro é uma ferramenta muito antiga, mas as pessoas costumam ter, né, um médico da família, um advogado que acompanha a família, uma empresa, contador, mas o seguro ainda é algo que não está tão disseminado. Então, meu papel acaba sendo esse também, né, de poder levar essa informação em primeiro momento, né, e difundir aí o conhecimento para que a pessoa saiba que exista. Não, decidiu não contratar naquele momento, está tudo certo, mas já está ciente do risco. Isso é importante. Não, você Da está ciente do existência. risco. Né? E outro ponto, Murilo, como é que funciona, se tu puderes falar um pouquinho mais, como é que a gente define beneficiário na contratação desses seguros, nesse planejamento? Excelente pergunta, excelente pergunta. O seguro ainda é a única ferramenta onde 100% da vontade do segurado é mantida. O que isso quer dizer? Né? Dentro do direito tem o que vocês conhecem como legítima, né? Aham. Talvez quem está escutando pode ser que não saiba, mas é a preservação do interesse, né? De acordo com o que a legislação vai definir, de acordo com regime de casamento, né? Quem são os herdeiros. Então, o direito vai seguir sempre preservar por essa questão legal. O seguro, ele tem muito a questão da vontade do segurado. Eu não preciso, tendo dois filhos, dividir aquele meu valor de benefício para dois Para dois filhos herdeiros. exatamente iguais. Ou eu tenho esposa, vou levar em conta qual que é o regime de casamento. Não. Se eu entender que é necessário eu ter um capital segurado para uma pessoa específica, ou até, falando da associação empresarial, para a própria empresa, é por isso que o seguro acaba até sendo essa ferramenta, porque ele consegue Porque eu vou definir ali quem é. exatamente garantir que essa definição depois ela seja mantida. Porque a partir do momento que eu faço um seguro, entra aqui uma relação entre seguradora, segurado e beneficiário. Né? A dívida da seguradora, no caso do seguro de morte, não é mais com o segurado, é com o beneficiário. Então, essa pessoa que ele escolheu, seja ela uma pessoa física ou jurídica, é quem realmente vai receber esse benefício. Inclusive, pode ser um seguro que seja feito por uma instituição de caridade, por exemplo. Né? Às vezes, um grande empresário, pô, eu ajudo uma instituição. Na minha ausência, pode ser que meus herdeiros não queiram, né, através da minha empresa, continuar dando esse suporte para a instituição que eu tenho um apreço, um carinho. Eu quero colocar. E até mesmo, às vezes, num projeto de sucessão, a gente fazer a equalização daquela divisão do que seria dentro da legítima. Por exemplo, o caso de uma empresa onde um dos filhos
estar na empresa e os outros não têm interesse. Então, aquele pai, ele pode definir, inclusive, então, assim, eu quero que a empresa continue com o filho que está na empresa. Os outros não Os têm outros interesse. não. Ah, essa empresa vale, por exemplo, 1 milhão, eu vou fazer outro seguro aqui, vou fazer um seguro em paralelo de 2 milhões para que aqueles Para outros que dois eles filhos também sejam. recebam o mesmo 1 milhão. Então, uma forma de equalizar, né, Uhum. trazer uma situação de justiça dentro dos interesses de que cada um dos herdeiros tem. Realmente planejar, né? Exato. Planejar a sucessão. Exato, não força uma briga daqui a pouco entre os filhos, de o filho que está no negócio achar que ele está sendo prejudicado e ter que receber os outros que nem querem estar ali, os que não querem, né? Então, realmente é trabalhar de uma forma onde os interesses de todas as partes vão ser mantidos, vão ser preservados. Né? Então, o seguro ele traz isso, né? E ainda existe a forma de pagamento à vista ou parcelado. Então, se eu quiser receber aquele valor de capital segurado em forma de renda, eu também posso escolher receber. Então, a família que está recebendo um benefício, daqui a pouco não tem condições, né, de conhecimento ou até uma insegurança de receber todo aquele dinheiro de uma vez só, ele pode ir recebendo em forma de renda. Ah, eu quero receber X mil reais por mês. Não tem problema, a seguradora ela vai escolher, vai pagar da forma que foi escolhida, né, pelo segurado e pelos beneficiários. Tá? Então, consegue se colocar, inclusive, no seguro algumas cláusulas, né? Inclusive de, gostaria que meu filho recebesse só quando completasse 18 anos, caso seja um filho menor. Então, existe ainda também, dentro do seguro, algumas estratégias que a gente pode também garantir ainda mais aquela vontade bem específica do segurado. Tá? Sem falar que o seguro, né? A gente sabe que, saindo um pouquinho da seara agora de seguros e até parte jurídica, hoje a gente tem uma insegurança jurídica no nosso país, né? Infelizmente, a gente está num cenário, num momento muito delicado e que a gente nunca pode afirmar que o que é hoje vai ser amanhã. Mas até então, né? Até então, o seguro ainda é uma das ferramentas também mais seguras no aspecto de proteção, já que eu estou comprando um patrimônio, no caso uma apólice de seguro, já que ela é impenhorável, intransferível, inalienável, normalmente ela não entra nesses embates, né, de reforma tributária, não entra em situações, às vezes, de definição de imposto. Então, o seguro ele é isento de imposto e ele vai trazer justamente também essa garantia de que, por mais que eu tenha, seja empresário, né, ou pessoa física, um problema, às vezes até judicial, o que eu tenho dentro de uma pólice de seguro ela vai estar protegida, né? Eu costumo dar muito exemplo assim, pô, eu tenho uma empresa. Se a minha empresa tiver algum problema aqui, mesmo comigo em vida, o, tanto o meu patrimônio através da pessoa jurídica quanto da pessoa física começam a ficar em risco. Mas um problema trabalhista, né, um problema de um funcionário, ou até eu mesmo, como sócio, atropela uma pessoa e sou condenado, né, criminalmente aí a pagar uma indenização, os meus bens podem ser até confiscados. Agora, a minha apólice de seguro isso não, porque entra aquele aspecto de ser uma dívida da seguradora com o beneficiário, né? Então não é mais algo que é só meu, né? Então, nesse aspecto também, ele entra como uma forma de eu diversificar o meu patrimônio. Eu posso dizer assim, pô, que bom, eu tenho imóveis, bens imóveis, eu tenho recurso financeiro, né, bens móveis, eu tenho daqui a pouco a minha empresa, mas eu gostaria de ter também uma apólice seguro. Eu estou diversificando ainda mais, né, o meu patrimônio e trazendo ainda uma proteção maior também para que não fique todos os ovos na mesma cesta. É isso. Muito bom. Obrigada, Murilo. Só reforçando a importância dessa análise quando formos planejar, de buscar todas as opções, né? E seguro é uma delas, a gente sempre reforça isso aqui, todas as vezes em que vamos executar esse planejamento. Que bom, Gisa. Te agradeço, primeiro de tudo, pelo convite. Agradeço, né, por terem confiado no meu trabalho. Você e o Dr. Cláudio, né, são clientes que a gente acabou até se aproximando, tem hoje uma relação, né, próxima. Então, eu gosto bastante disso também, de conhecer, né, bem os meus clientes, estar próximo. E todo essa estrutura que vocês estão fazendo, pensando, se planejando, eu quero poder estar ao lado de vocês e, inclusive, caso surja alguma demanda aí com clientes, poder também auxiliá-los nesse aspecto, né? Para que a gente possa cada vez mais fortalecer essa parceria.
Obrigada. Obrigada você que nos assistiu até aqui. Teremos cortes deste podcast nas nossas redes sociais. Ele vai estar na íntegra no YouTube e na sua plataforma de streaming preferida. Obrigada. Até o próximo.